Nós vamos agora iniciar o terceiro painel e teremos agora a presença do desembargador federal Abel Gomes, do TRF da 2ª Região, e do desembargador federal Nelto dos Santos, do TRF aqui da 3ª Região. O desembargador Nelto tinha sessão e está vindo para cá, então o desembargador Abel já começará. O desembargador Abel Fernandes Gomes é especialista em Direito Penal pela Universidade de Brasília, em convênio com o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em 1999. Participou de cursos de extensão em Gestão e Segurança Pública e Justiça Criminal no Estado do Rio de Janeiro, pela Universidade Federal Fluminense, 2007. Curso de extensão em Legislação Trabalhista e Previdenciária, FGV, Rio de Janeiro, 89. Graduado em Direito em Faculdades Integradas Cândido Mendes, de Ipanema, Rio de Janeiro, concluído em 89, exerceu a advocacia entre 89 e 90, exerceu o cargo de defensor público no Estado do Rio de Janeiro, de 90 a 93, exerceu o cargo de juiz federal na Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro desde 1993, participante da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, ENCLA, 2004 e 2009 do Ministério da Justiça, atualmente é desembargador federal do TRF da 2ª Região. Esses são os dados formais do desembargador Abel. Mas o que interessa mesmo é que é um desembargador extremamente respeitado no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, um juiz federal que sempre foi um modelo e um profundo conhecedor do direito penal e também um modelo de coragem nas decisões. Falo isso sem favor algum e prefiro falar de público porque é a pura justiça. Antes de passar a palavra ao desembargador Abel, eu quero apenas registrar que o doutor Sebastião Luiz de Mello, que é o presidente do Conselho Federal de Administração do Brasil, ou seja, a OAB dos administradores, encontra-se aqui presente, aquele senhor com um paletó claro, e tem muito interesse em participar, de fornecer administradores para ajudar em soluções de conflitos administrativos que envolvam conselhos, por exemplo. Então, se alguém tiver interesse depois, ele está à disposição e tem interesse em conhecer e trocar ideias e cooperar. Então, eu passo a palavra ao desembargador Abel Gomes. Boa tarde a todos. Inicialmente, também não poderia deixar de fazer como fizeram os antecessores, de agradecer a oportunidade, de estar aqui também com todos os colegas, dividindo aí esses temas que realmente preocupam, uma melhor administração judiciária. Faço na pessoa do colega Vladimir, da diretora da escola, doutora desembargadora Salete, também agradecendo ao presidente do tribunal, o desembargador Roberto Haddad, e também a iniciativa da ministra Helena Calmon e do ministro Francisco Falcão. O tema que eu vou desenvolver aqui em termos de trocar uma ideia com os senhores é o qualidade e quantidade, ou quantidade e qualidade, um dilema a ser solucionado. Eu até dada a característica do tema, não me foi possível assim trazer números a princípio, mas também posso me louvar nos números que foram trazidos pelos colegas anteriormente, e também muitas coisas já foram praticamente palmilhadas por eles, porque nesse tema de qualidade e quantidade, a gente tem sempre a impressão, pelo menos, não sei se vocês vão concordar com isso, é um tema assim de catarse, hoje entre os juízes. Eu tenho conversado com colegas, de um modo geral, e essa é uma das grandes preocupações dos colegas, sobretudo nos tribunais. Precisamos julgar uma quantidade grande de processos, sem dúvida alguma, mas, ao mesmo tempo, temos que ter o cuidado para que a qualidade dos julgados não fique comprometida com a necessidade de fazer frente ao número, e o número em função da velocidade com que nós também precisamos apresentar essas respostas.
Isso eu converso com vários colegas e a gente tem sempre essa sensação, vem cá, nós temos tentado produzir, temos tentado colocar o maior número possível de processos em pauta, trazer as ações ou os assuntos repetidos de uma forma unificada ou padronizada, mas até que ponto, né, o caso concreto não traz, apesar de repetida a matéria de fundo ou a matéria de direito, até que ponto cada caso concreto, cada situação particular, mesmo sendo uma matéria de direito, muitas vezes não traz uma característica qualquer e que nos traz assim, a sensação de muitas vezes aquilo não estar sendo percebido e comprometendo a qualidade de um julgado. Eu me lembro que, mesmo antes de entrar na justiça, mesmo antes de ser juiz, e os senhores também, com certeza, devem dividir essa impressão, a gente já ouvia falar que a preocupação com o tempo da justiça, né, com a velocidade com que a justiça responde à demanda que tem, sempre foi uma tônica, né? Isso não é de hoje, isso já perdura no tempo e também me parece que no espaço, porque também trocando ideias e verificando, consultando até mesmo artigos, notícias de outros lugares no mundo, né, como na Itália, em Portugal, pelo menos nos países que seguem o mesmo sistema que o nosso, da civil law, o tempo de julgamento de processos, o acúmulo de acervo, me parece que é uma tônica em todos eles. Então, quer dizer, isso não é um problema só nosso, né? Agora, o problema que é também comum a todos nós é que nós precisamos responder a isso, né? Até conversava ali fora com um colega com Tejada e dizia para ele o seguinte: eu acho que, como nós vimos ali daqueles números, né, o ideal é que a nossa conta fosse exatamente aquela conta que a gente aprende em contabilidade, em que a coluna ativa fecha junto com a passiva, zerando, né? Que a gente não tivesse ou se tivesse um desequilíbrio, que tivesse do lado favorável, né? Do lado, ou seja, do número de julgados e não do número de processos distribuídos. Sem contar que a gente ainda tem, além de equilibrar aquilo no tempo, seja anualmente ou num outro período qualquer, entrada e saída, a gente ainda tem um acervo, porque a justiça tem o seu histórico também. Então, quer dizer, é uma preocupação. Preocupação até, no meu modo de ver, uma análise assim que eu fiz, quando pensava assim, em como trazer esse tema para dividir aqui com o pessoal, com os colegas, já está expressa num ditado popular, né? A justiça tarda, mas não falha, né? Eu desde cedo, desde pequeno, que eu ouço falar essa frase. Se não especificamente aplicada à justiça, mas aplicada até no dia a dia, né? Ou seja, como um dito popular daquela pessoa que olha, eu sofri aqui um determinado mal, mas isso que me fizeram, uma hora vai ser reparado de alguma forma, né? Já saindo fora da justiça propriamente como um objeto do Poder Judiciário, uma justiça, de um modo geral, a que todos, né, almejam. Levando isso para o Judiciário, a justiça tarda, mas não falha, é a mesma coisa, né? A gente se acostumou a raciocinar numa ideia de que a justiça ela realmente precisa de um certo tempo, né? Esse tarda, mas não falha, me parece que não seja algo negativo ou pejorativo, né? É algo que me parece fazer parte, né, vamos dizer assim, de algo que a gente tem que atingir, que é a justiça, e que para isso precisa que haja uma pré-compreensão do que está sendo trazido a nós, porque sem a pré-compreensão o caminho começa a ser trilhado erradamente e vai errado até o fim. É como, por exemplo, uma análise mal feita de uma inicial, né, em que nós não percebemos alguns detalhes, não digo nem do pedido, mas às vezes até na causa de pedir, ou até mesmo no pedido, muitas vezes, e aquele pequeno equívoco vai levando o processo. Ainda mais em algumas ações, como por exemplo as previdenciárias, que muitas vezes os advogados que apresentam aquela causa são advogados também com uma certa limitação, não detectam que o equívoco ocorreu, aquela pré-compreensão que foi mal feita passa logo a seguir para o seguinte momento, e já com aquele vício, e vai com aquele vício até o final, e isso prejudica a qualidade do julgado, né? Então, a justiça precisa de um certo tempo, né?
um tempo para pré-compreender, para analisar, para avaliar, interpretar, fazer uma ponderação cuidadosa do caso em si, né? Cotejar se aquela situação de fato realmente tem aquele enquadramento que se procura dar. Posteriormente, a própria fundamentação já faz com que o tempo da justiça precise operar para que se possa fundamentar devidamente uma determinada decisão, para que se chegue então a uma conclusão. Então, quer dizer, até porque isso também é uma coisa bastante elementar, né? O que nós produzimos é jurisprudência, não é? Então, a prudência que está ligada a esse cuidado, né, que precisa de maturação, precisa dessa avaliação tranquila, né, ela é incompatível, né, muitas vezes, com o assodamento e com o atropelo, né? Então, é um dilema realmente, né? Esse tema, assim, qualidade e quantidade, é um dilema, né, e que nós realmente temos que solucionar. O fato não nos basta, né, como juízes, trazê-lo como um dilema, a ponto de ficarmos perplexos com isso também e nos acomodarmos ou nos escondermos, né, nesse dito popular interpretado dessa maneira e não fazemos também nada. A questão é pensarmos, que é a grande vantagem, né, dessa oportunidade que nós estamos tendo aqui, pensarmos essas maneiras. Bom, o problema maior desse tempo da justiça me parece ser quando desvios no bom sentido, desvios de percurso nessa questão da demanda que entra, que tem que ser avaliada, do fluxo processual, quando desvios das mais variadas formas fazem com que esse tempo seja injustificado, com que ele ultrapasse o necessário, suficiente e razoável para que a gente produza a jurisprudência, né? Quando isso passa a ser injustificado, quando esses desvios não são detectados pela administração judiciária e a gente não consegue interferir para que aquilo volte ao campo do aceitável e que a gente chegue a uma prestação jurisdicional que seja, não digo nem que tarde, mas que também não falhe, né? Que tenha uma resposta num tempo razoável e que não seja falha, aí é que começa o nosso grande problema. Saber por que os processos se acumulam em quantidade, será que eles se acumulam em quantidade porque nós não respondemos prontamente? Será que nós não estamos respondendo prontamente porque eles se acumulam em quantidade e nós não sabemos ou não estamos conseguindo detectar convenientemente o porquê disso? Ou se não estamos conseguindo, de alguma forma, responder das maneiras mais adequadas? Essa me parece ser, hoje, a nossa arte aqui, né? É um dos nossos grandes desafios e que nós realmente precisamos encontrar aí um ponto de equilíbrio. Isso passou a ser, essa questão do dito popular, dessa sensação ou desses discursos que sempre procuraram mostrar que a justiça, de alguma forma, é lenta ou demora demais a resolver esse fluxo de entrada e saída de processos, ela passou de um tempo para cá a ser mais evidente ou mais tratada, né? Me parece que, ou pelo menos o foco passou a ser outro, né? Me parece que de uns 10 anos para cá, com mais ênfase, sobretudo, com as alterações trazidas pela emenda 45. É uma coisa que é um discurso que sempre aconteceu, externo e até internamente, mas que com a emenda constitucional 45, que trouxe todas aquelas alterações, né, e que repercutiram nas próprias diretrizes do CNJ, do CJF, para se preocupar um pouco mais com isso, ou mais a fundo, a própria necessidade da garantia do tempo razoável de duração processual, isso passou a tomar assim, um rumo diferenciado. E muitas vezes também a gente tem a impressão de que vamos dizer assim, uma cobrança muito maior de fora para dentro, né? Talvez nós, como judiciário,
até esse momento, não tivéssemos tido, ou se tínhamos essa preocupação, não tivéssemos procurado, de forma talvez mais efetiva e mais aberta, debater isso. Então a gente vê aí, a gente tem o Brasil participando da CUME, né, como foi dito, do que resultou no Código Ibero-Americano de Ética Judicial, né? Isso depois repercutiu em que o CNJ editasse o Código de Ética da Magistratura Nacional, já em 2008, né? E ali nós temos alguns artigos, né, que procuram já nortear aí essa nossa, vamos dizer assim, esse nosso compromisso, né? Um compromisso com a diligência, que seria uma obrigação de todo magistrado, né, individualmente naquilo que desempenha a sua função no seu órgão jurisdicional e também como membro de uma instituição, em procurar responder aos processos de forma célere e de forma racional. E, por outro lado, também, isso está explícito numa sequência de artigos que culmina com o artigo 42 do próprio Código Ibero-Americano de Ética Judicial, com a obrigação do magistrado, né, de se comprometer a adotar também condutas ativas, né, para que cobre também, né, de outros setores, de outras instituições, diretrizes, ações para que a sua própria instituição também possa operar de forma razoável. Então, nós temos hoje esse duplo viés de atuação necessário. Nós temos que, internamente, procurar estratégias, ações para tratar os processos de forma célere em quantidade e qualidade, mas, ao mesmo tempo, nós temos também hoje, estamos amparados, é um dever, aliás, né, é a chamada responsabilidade institucional de cobrar meios, né? Nós temos que cobrar meios, né? Não podemos também ficar acanhados na cobrança de meios, devemos responder e cobrar meios. E nessa linha de cobrar meios, a gente pode aí imaginar várias alternativas, né? Na minha visão, né, qualidade e quantidade, solucionar esse dilema hoje é um diálogo bastante aberto, né? Nós temos que, entre nós, debater o máximo possível e colher o máximo possível também de sugestões ou de ideias que possam nos facilitar essa tarefa. Como novamente, aliás, o próprio evento em si, o próprio fato de estarmos aqui nesse evento, ele nos permite, não só nessa oportunidade mais estrutural das palestras, dos debates e da troca de ideias, como também nas conversas, no café, no almoço, a troca como a gente teve hoje, a troca de... Isso é excelente, porque a gente conversa sobre isso, sobre o tema do evento, das mais variadas formas, da forma mais informal possível, até a que a gente organiza aqui dentro, e as ideias surgem, né? O Tejada estava novamente ali conversando comigo, reforçando a questão do processo virtual, e as ideias vão surgindo. Agora, me parece que uma das iniciativas que nós temos que ter, que nós estamos tendo, mas que talvez a gente tenha que reforçar, aprimorar e sei lá, buscar uma resposta até mais científica sobre isso, é no que diz respeito a essa questão da demanda, né? Porque me parece, eu estive conversando também com o próprio Fernando, né? Ele falou, eu hoje tenho 8.000 processos, que você falou, né? Pois é, mas ele tem 8.000 processos, mas qual é o histórico desses 8.000 processos, né? Eu acho que a gente, para melhorar, para otimizar as nossas estratégias de quantidade e qualidade conjuntamente, a gente teria que ter uma radiografia muito precisa dos gargalos. Por que nós estamos tendo gargalos? Né? Além dessa questão toda, como ele já levantou, a questão do tempo que se demora com certidão, com questão de processar papel, mas por que nós estamos tendo gargalos de demandas? Né? A gente vê agora a própria iniciativa do ministro Peluso, né, de procurar discutir a questão recursal, né, a questão da execução dos julgados, se bastando no segundo julgamento, né, no julgamento de segundo grau,
Me parece que é uma questão que precisa realmente ser avaliada, mas mais do que isso, questões mesmo de fluxo processual, né? O que constitui esses gargalos e que depois a gente tem que ficar sempre correndo atrás de colocar os processos em quantidade sem perder em qualidade? Eu não sei, talvez seja o caso de... Eu acho que muitas vezes, agora mesmo lá no tribunal, com a mudança de administração, nós tivemos outro dia uma conversa lá entre a direção do tribunal e alguns colegas. Eu, por exemplo, assumi a ouvidoria do tribunal. Também uma modificação do Conselho Nacional de Justiça, que antes as ouvidorias estavam atreladas diretamente à corregedoria. Agora, em 2009 ou 2008, saiu uma resolução que prevê lá uma estrutura já mais própria da ouvidoria, justamente para facilitar essa questão do accountability, né? Que é a gente recebe as cobranças e tem que prestar contas também do nosso fluxo. E nós estamos lá verificando a questão da distribuição de funcionários, né? Conseguiu-se levantar um percentual grande, um percentual crescente de funcionários na área administrativa em comparação com a área afim, que é a área dos gabinetes. Isso me parece que é alguma coisa que no decorrer do tempo foi acontecendo, não se avaliou isso, e hoje a gente teria um percentual que não se justificaria no administrativo, que deveria ser levado para os gabinetes de funcionários. Mas vejam só, onde estaria esse excesso? Como é que nós vamos definir que esse excesso realmente existe? Que realmente esse pessoal está a mais num determinado setor, que aquilo que eles fazem ali, vamos dizer assim, o número de atribuições dele é inferior à quantidade de funcionários ali lotada. Tivemos esse problema também na questão da segurança, que foi constituída uma comissão permanente de segurança, e nós lá temos já tínhamos, né, um gabinete também composto por alguns agentes de segurança e alguns policiais militares, né, que foram requisitados da Secretaria de Segurança, que prestam apoio em algumas situações de escolta de magistrados e algumas outras funções. E então se falava também com o coronel responsável, e ele então colocava também a mesma situação. Não, eu tenho tantos homens, mas eu precisaria de tantos homens, porque para que eu possa corresponder nessa escolta, naquela do outro juiz que está sob ameaça, né, que são 2 casos de juiz com ameaça, e mais a da presidente, e mais as questões administrativas de expedição de certidões, de FAQ, etc. e tal, eu teria que ter tantos funcionários. Como é que nós vamos aferir isso, né? Então nós tivemos esse dilema lá, nós não conseguíamos encontrar uma maneira. Se sugeriu um trabalho que seria da Fundação Getúlio Vargas, que teria sido feito em outros tribunais. Mas me parece que isso tem um custo que não é barato. Então, talvez aí, não sei, eu acho que dentro dessa linha da nossa responsabilidade institucional, a radiografia disso de forma científica, talvez devesse ser hoje uma soma de esforços dos conselhos, das associações, e verificar se isso seria viável, né, ou como isso seria viável, porque isso faz toda a diferença. Também aqui de manhã, o colega Clóvis falou da questão dos funcionários, né, os funcionários que vão atuar na atividade fim, e a questão da preparação desses funcionários para aquelas funções que eles vão desempenhar, né. Não sei se também o foco do concurso para funcionário deveria ser diferente, porque hoje muitas vezes você vai aproveitar determinados funcionários que ingressam num concurso geral, com formação que não é a de direito, mas às vezes têm vontade e vão na base da vontade, tentando se superar para corresponder à matéria jurídica. Porque nós prestamos um serviço público, sem dúvida nenhuma. O juiz presta um serviço público. Ele tem que... Isso já dizia lá o Capelletti no livro dele, né, Juízes Irresponsáveis, quando ele fala da responsabilidade social, que o juiz tem que prestar contas, ele tem que fazer frente ao que lhe é pedido e tem que dar jurisdição. Mas a gente não pode, eu acho que,
esquecer também, e eu acho que isso não é bom para a magistratura, que a essência da nossa função não é a essência de uma produção só de massa, de colocar produtos na prateleira para que sejam consumidos, né? O trabalho do juiz é um trabalho técnico-jurídico, filosófico, também já foi dito aqui, a questão a conciliação, né? A conciliação tem mais do que uma inicial, uma contestação de duas pessoas se ali duelando, né? Tem muito mais do que aquilo ali, né? Existe toda uma gama ali de sentimentos humanos, pensamentos, repercussões daquilo que está sendo decidido ali como precedentes para outras pessoas, né? Isso tudo passa pela qualidade do nosso trabalho. Nós temos que responder sim, é preciso fazer frente a uma demanda, mas nós não podemos esquecer e nem abrir mão, acho que nós não podemos abdicar da essência da nossa função, que é a jurisdição, né, dentro de uma concepção de um direito, né, como também já é dito aí em várias lições de filosofia, que todos aqui já estão cansados de saber, um direito que tenta chegar a uma ideia de justiça, né? E isso realmente, muitas vezes, pode, né, vir a ficar perdido dentro de uma concepção só de massa. Então, acho que a gente tem que otimizar tantas coisas para que a quantidade tenha qualidade, que, de fato, né, o debate é muito amplo, né, e o somatório de ideias, né, me parece que ele pode enriquecer muito tudo que a gente possa conceber como resposta para isso, e sem perder sempre esse norte de que nós não podemos abrir mão disso. Voltando à questão dos funcionários, então, talvez a gente tenha que repensar outra coisa. Estamos aqui, eu também como diretor da associação, juntamente com os outros colegas, fizemos aí um movimento, ainda estamos fazendo um movimento muito forte, para a ampliação dos tribunais, né, em termos de número de desembargadores. Mas uma coisa que também me parece, uma impressão minha, e talvez seja de todos os colegas também, é que o desembargador, na verdade, o órgão judicial, na verdade, o juiz, né, o desembargador, o juiz, aqui a gente está falando de tribunais, ele é um gargalo, né? Ele é um estreitamento. Porque o que acontece, na verdade, é que das duas uma. Ou a gente vai partir da premissa de que os processos só serão analisados com rapidez, em quantidade razoável e qualidade, se nós tivermos muitos juízes, e aí então a gente teria que ter muitos juízes para que eles possam pegar os processos um por um e examinar, ou a gente tem que aceitar a realidade, isso aqui é uma questão que realmente a gente também tem que tocar nela, de que nós temos que contar sim com a nossa assessoria. Quem é que não conta com a sua assessoria? Outro dia eu assino lá aquele boletim lá do IBCCRIM, uma vez eu me deparei com um artigo de um advogado criticando a questão dos assessores, né? Quer dizer, com a máxima vênia, né? É uma visão completamente distorcida da realidade. Os assessores realmente são peça essencial para que se construa um julgado, né? São eles que capilarizam o trabalho do juiz. Agora, a forma como o juiz vai racionalizar e estar presente em cada um daqueles julgados capilarizados pela assessoria é que é a grande ciência. Encontrar a maneira de olhar da forma melhor possível para que aquilo ali esteja realmente sendo julgado também, né? É um desafio que a gente tem procurado responder, mas a gente tem que contar com um staff qualificado também, né? Nós não podemos estar, como muitas vezes acontece, colocando, preenchendo os espaços nos nossos gabinetes com pessoas que muitas vezes não têm o curso de direito, né? Fazem aquilo na raça deles, e a gente até tem que tirar o chapéu. Porque tem gente até que passa a estudar direito porque foi trabalhar com a elaboração de uma minuta de julgado, né? Então, quer dizer, isso é a qualidade do nosso trabalho. Isso é a qualidade do nosso trabalho. E são pontos assim, desagradáveis, às vezes, né? Eu não digo desagradáveis, mas que trazem para a gente assim,
algum incômodo, algum desconforto de, pô, será que isso daí pode estar comprometendo a qualidade do nosso julgado? Mas que a gente tem que tocar, a gente tem que pensar nisso. E exigir, né? Tá dentro da nossa responsabilidade, e com o código de ética, exigir que nós tenhamos agora, porque essa questão do aumento dos tribunais, em alguns pontos em que ela foi discutida, que foi uma parte que eu não concordei, é que para que isso saísse, nós teríamos que os novos gabinetes abrir mão de um número de funcionários. Parece que tinha alguma coisa dessa, salvo engano, não é, Fernando? Ou os novos gabinetes teriam 2 a menos, ou se redistribuiria depois. Eu acho isso um equívoco. Eu acho que a gente tem que partir para pensar que essa estrutura humana nos é necessária, né? Volto a dizer, mas o que é necessário? Como é que você pode chegar a quantificar o número de funcionários em razão do trabalho, sobretudo agora com a possibilidade do processo virtual vingar realmente como a gente espera? Não sei, aí já entraria aquele primeiro ponto. A gente teria que ter uma radiografia mais científica disso. E não simplesmente, não, eu acho que 10, porque isso não vai nos ajudar. E o que vai acontecer? Daqui, talvez, a 5 anos, a gente esteja olhando o mesmo quadro e verificando que estão sendo distribuídos X processos, nós estamos julgando Y e temos lá um acervo de tanto, que vai se acumulando de ano para ano. Então, me parece que essas questões todas, elas estão aí, né? Estão latentes, seja no discurso do ministro Peluso, seja na nossa luta para tentar ampliar os tribunais no que diz respeito ao número de juízes, nas maneiras de tentar encontrar onde é que realmente estão os fluxos travados de processo. E essa iniciativa aqui mesmo é uma delas, né? Esse fórum aqui é para isso. E me parece que só nos cabe aí encontrar as soluções. O meu objetivo era mais levantar aí essas preocupações, essa coisa, fazer essa catarse aí, dar início a ela, pelo menos. Espero que aí agora venham várias colocações boas e espero ter cumprido com ela e agradecendo aí a paciência de todos aí por essa. Fui pontual, né? 30 minutos. Obrigado. Eu agradeço as palavras do nosso colega Abel Gomes e, antes de passar a palavra ao desembargador Nelto, que se encontra aqui presente, eu quero registrar a presença do professor Alejandro Torres Gutierrez, que é licenciado em Direito pela Universidade de Valladolid, doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, com a qualificação máxima, e catedrático do Departamento de Direito Público da UPNA, da Espanha. Registro também a presença aqui entre nós do desembargador Luiz César Medeiros, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, Dr. Francisco Cardoso de Oliveira, e também do Dr. Saulo José Casale Bahia, que é o juiz federal coordenador do mutirão judiciário em dia do TRF da Primeira Região. Feito isso, eu vou ler um brevíssimo currículo do desembargador Nelto Aguinaldo Moraes dos Santos, que evidentemente é uma síntese, que é e foi promotor de justiça no Paraná, juiz de direito e juiz eleitoral no Mato Grosso do Sul, é mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, juiz federal de carreira, atualmente desembargador do Tribunal desta Terceira Região, membro do Conselho Superior da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, professor convidado da Escola Paulista de Direito Social e dos cursos Marcato, e autor de diversos livros e artigos em processo civil. Então, com a palavra, desembargador Nelto. Desembargador Federal Vladimir Passos de Freitas, muito obrigado pelas palavras de saudação e de apresentação. Meu colega desembargador federal Abel Gomes, que nos brindou com uma reflexão muito profunda e interessante a respeito do tema que nos une nesta jornada. Desembargadora federal Celeste Nascimento, diretora da
da nossa escola, professor Alejandro Torres, colegas de ambas as instâncias, o desembargador federal Vladimir aludiu ao meu currículo, mas quando ele me formulou o convite, ele me pediu que viesse falar sobre práticas, principalmente colhidas da minha experiência como ex-servidor de ambas as instâncias do Poder Judiciário. Evidentemente que eu não vim falar de gestão de gabinete. A contribuição que penso possa dar ao evento recai sobre, como o próprio título da palestra alude, a práticas, a questões procedimentais que nos atrapalham e que às vezes podem ser melhoradas. Tenho uma especial predileção por esse assunto, sou um observador do procedimento e gostaria de colocar, então, sob a forma até de um rol de questões, algumas práticas a serem, pelo menos, pensadas por nós, não digo necessariamente hoje, mas no dia a dia. Dividi a minha exposição na parte civil, né, e na parte criminal, já que no tribunal temos a atuação em turma de competência mista. Começando pelo civil e especificamente sobre o agravo de instrumento, que é um problema de todos nós, principalmente a partir de 1995, né, eu observo que nós, no nosso tribunal, adotamos algumas práticas desnecessárias e que estão aqui há muito tempo e que vêm retardando, inclusive, a baixa dos autos para a primeira instância. Me refiro especificamente à hipótese do agravado que não tem advogado constituído. Nas turmas pelas quais passei, observei que, por uma determinação, às vezes até implícita, dos nossos despachos e decisões, as secretarias determinam as intimações do agravado por carta de ordem. O agravado não tem advogado constituído na primeira instância, mas aqui nós intimamos o agravado para contraminutar o agravo e intimamos o agravado da decisão proferida por meio de carta de ordem. E não raras vezes não encontramos o agravado para intimar e o agravo não baixa. Essa questão me veio a primeira vez à apreciação, uma vez que eu perguntei para a diretora da secretaria: escuta, mas por que você fez isso? Ela falou: não, porque o senhor mandou. Mas como eu mandei? Não, está aqui no final da decisão, intimem-se. Está no plural. Se o senhor dissesse intime-se, aí eu já ia pensar, bom, é um só, qual será, né? Mas está intimem-se, então se tem agravante e agravado, tem que intimar os dois. Se o agravado não tem advogado, vamos intimar como? Com carta de ordem. E eu mandei a carta de ordem, o senhor assinou. Bom, então, né? Então eu passei a ver especificamente os casos em que não se tem a necessidade de intimar o agravado, e comecei a colocar intime-se o agravante. Pronto. Né? Resolveu uma série de questões. A respeito também dessa situação, percebi, e aqui talvez os mais antigos do tribunal possam me explicar a origem desse fato. A União e a Caixa Econômica Federal, mesmo quando não tem advogados constituídos no processo, no agravo surge um advogado do nada. Automaticamente, já na distribuição, aparece lá União e o nome de um procurador, a Caixa Econômica Federal o nome de um advogado. Por quê? Não, porque é o mesmo sempre, então a gente já sabe que é ele. E aí, claro, com a menção do advogado na autuação, evidentemente o cartório, a secretaria faz uma intimação que não raras vezes é desnecessária. Especificamente em relação aos agravos contra decisões que tratam de liminares, né? Também eu penso que muitas vezes nós, da segunda instância, acabamos fazendo algo que é papel da primeira instância. O agravo do réu,
que impugna a decisão que defere a liminar ou a tutela antecipada. Muitas vezes o réu nos traz questões que ele ainda não submeteu à primeira instância. Que ele poderia e deveria, em vez de pedir no agravo a reforma, pedir a revogação da decisão em primeiro grau. Ele muitas vezes vem com um discurso de, olha, eu vim trazer a segunda metade da verdade, o outro lado da moeda. E nós recebemos aquele recurso tratando de questões que não foram sequer levadas ao conhecimento da primeira instância. E que, repito, deveriam ter sido levadas em pedido de revogação de decisão. Perguntei uma vez para um advogado, ele disse, não, eu faço assim porque eu tenho medo de que se eu pedir para o primeiro grau para ele rever essa decisão e não agravar, depois eu agravo e o tribunal diz que está fora do prazo, que pedido de reconsideração não suspende prazo. Mas há que se fazer uma distinção, e nós temos que fazer essa distinção, a meu ver, que é a do pedido de reconsideração e do pedido de revogação da decisão. Eu peço reconsideração quando, sem inovar e sem alargar a discussão, eu peço ao juiz que analise novamente a matéria. E esse, evidentemente, não é um ato que suspenda ou interrompa curso de prazo recursal. Agora, se eu levo uma questão nova, um documento novo, às vezes, em primeira instância, recebia os agravos e disse, bom, se eu tivesse esse documento na mão, eu já teria decidido assim. Agora levo uma reforma do tribunal, né? Às vezes um puxão de orelhas. Como que você não viu isso? Bom, não viu porque a parte interpôs o agravo diretamente no tribunal e com um documento novo. Uma prática que o nosso tribunal adota com muita tranquilidade, acredito que os demais também, em termos de agravo, é mesmo a aplicação subsidiária do artigo 515, parágrafo 3º do CPC nos agravos, especialmente nas exceções de pré-executividade. Juiz de primeiro grau. Não cabe exceção de pré-executividade. Tem que se discutir isso em embargos. Vem o agravo, nós entendemos que não só cabe, como já está tudo esclarecido e já decidimos a exceção. Perfeitamente possível, é algo que acelera o procedimento e evita um prolongamento da discussão. Em execuções fiscais, me recordo muito de um advogado que me chegou esbaforido no gabinete, né? Preciso falar com o doutor Nelto urgente, é uma questão extremamente urgente. Pois não, doutor, entre, senta, o que é? Não, é algo extremamente urgente. Pois não, o que é? O oficial de justiça está com mandado de penhora. Falei, e daí? Qual que é a urgência? Daí que ele pode fazer a penhora a qualquer momento. Sim, mas e daí? Tá? Daí que o meu cliente não quer que ele faça a penhora. Bom, ufa, achei que era uma coisa mais séria, né? Mas nós temos decidido, entrado no mérito de agravos para dizer se é caso ou não de fazer uma penhora, esquecendo que o próprio código diz que mesmo quando recebido com efeito suspensivo o processo de embargos, ainda assim não se evitam os atos de penhora e de avaliação. Está lá no 739A, parágrafo 6º. E nós achamos que realizar penhora é uma coisa gravíssima, um dano grave de difícil reparação. Já penso pela ótica do procurador da Fazenda, né? Não fazer a penhora é que pode ser um ato grave. Porque se eu faço uma penhora, depois eu levanto com facilidade. Agora, se eu retardo a penhora, no futuro posso não conseguir fazer, quando achar ou concluir que ela fosse devida. Em relação à responsabilidade dos sócios nas contribuições previdenciárias, né, eu vou fazer aqui uma confissão, porque é uma experiência que ainda está em andamento, né? Nas certidões de dívida ativa que instruem as execuções promovidas para a cobrança das contribuições previdenciárias, vem juntamente com o nome da empresa, já vem o nome do sócio. E, naturalmente, a execução é proposta em face dos três, e aí se discute a responsabilidade do sócio, se exclui, se não exclui da relação processual executiva. Baseado numa experiência que colhi ainda em Bauru, eu adotei uma prática recente que ainda está em andamento, quero compartilhar com vocês. Me recordo de que estava em Bauru e me veio uma exceção de pré-executividade. A execução fora proposta em face do glorioso Noroeste Esporte Clube e, como co-executados, o presidente e o tesoureiro do clube, né? Codevedores responsáveis e solidários.
E o advogado dizia, olha, não é caso de responsabilidade solidária, não é nem sócio, é presidente, é administrador, né, é gestor. E eu disse, bom, mas não deve ser à toa que eles estão aqui, né? Pedi para o INSS, então, apresentar o processo administrativo, onde vocês apuraram aqui a culpa ou a prática de ato infracional, a lei ou ao contrato, e o INSS diz, não, nós não temos. Nós inserimos com base no artigo 13 da Lei 8.620. E aquilo em outras ocasiões foi se reforçando e eu cheguei à conclusão de que o INSS incluía não só os sócios das sociedades limitadas, mas também os diretores das SAs, os administradores de entidades. Era uma praxe, olha, põe lá na CDA. E sem a apuração da responsabilidade pessoal. Com a evolução da jurisprudência pelo STJ, no sentido de que o administrador só responde nos termos do 135 do CTN, eu separei lá uma porção de agravos que no meu gabinete, mais de 50, em segunda instância, e intimei o INSS, agora a Procuradoria, né, da Fazenda Nacional, para esclarecer se chegou a apurar a responsabilidade administrativamente dos sócios ou se simplesmente incluiu nos termos do artigo 13 da Lei 8.620. Eu sei que há o entendimento do STJ no sentido de que se presume a responsabilidade do sócio pelo simples fato de constar na CDA. Mas se ficar evidenciado nos autos, e para mim pouco importa se por iniciativa do juiz ou não, que não houve a instauração de procedimento administrativo, que não há uma infração sequer identificada ao artigo 135 do CTN, como é que eu vou manter aqueles sócios no polo executivo da execução fiscal? Penso que dê para excluí-los. Saindo dos agravos, passando para as apelações. O Supremo e o STJ adotam uma prática que nós, da segunda instância, raramente utilizamos e eu creio que seja possível utilizar mutatis mutandis. O Supremo e o STJ não conhecem de recursos excepcionais quando a decisão recorrida tiver mais de um fundamento e só um deles tiver sido atacado. Aqui, quando julgamos principalmente as apelações contra sentenças que indeferem a petição inicial, às vezes o juiz indefere com base em 2, 3 fundamentos, a apelação vem com um só ou 2 fundamentos, um dos fundamentos restou intocado. A gente podia negar seguimento simplesmente pelo fato de que nem todos os fundamentos foram impugnados no recurso. E a gente acaba deixando passar e muitas vezes entra no exame das questões devolvidas, né, desnecessariamente. No âmbito das apelações, me chama a atenção ainda a muito estreita, quase nula, a utilização do parágrafo 4º do artigo 515. Foi inserido já há alguns anos e permite ao tribunal suprir nulidades sem precisar anular a sentença. Alegações de cerceamento de defesa, né? Antigamente o tribunal dizia, não, cerceou a defesa, anula a sentença, faça a prova em primeiro grau, né? Aqui no nosso tribunal nós já fizemos uso desse dispositivo na segunda turma para ouvir uma testemunha. O reclamo era, olha, eu queria ouvir minha testemunha, não foi possível, o juiz não deferiu, sentenciou. Nós, em vez de anularmos a sentença, determinamos a expedição de uma carta de ordem para ouvir a testemunha. Veio a carta de ordem cumprida e nós prosseguimos no julgamento da apelação. Penso que isso não fique restrito só à prova oral. E me animo a dizer isso porque ao tempo em que era assessor de desembargador no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, e muito antes, portanto, desse dispositivo existir, nós trabalhamos numa investigação de paternidade, não tinha exame de DNA ainda, e o desembargador olhando os autos disse, mas por que o juiz não fez o exame de sangue? Se tivesse aqui o exame de sangue, eu poderia concluir com mais segurança num sentido ou no outro, né? E agora também eu vou anular? O juiz disse que esse exame é desnecessário, eu entendo que é necessário. E o desembargador converteu o julgamento em diligência para fazer aquela prova e prosseguiu a apelação e ninguém questionou de eventual nulidade.
muito menos agora com o parágrafo 4º do 515 a nos confortar. Ainda no âmbito das apelações, penso que nós não estejamos dando um melhor tratamento possível àquelas cautelares que visam a antecipação da tutela recursal. Nós temos aqui no dia a dia muitas cautelares. Eu apelei, o juiz revogou a tutela antecipada, mas essa minha apelação muito provavelmente será provida, então eu quero um provimento que antecipe o efeito do provimento do recurso. E como os autos ainda estão na primeira instância, se usa do veículo da cautelar. E o que nós temos feito aqui? Recebido essas cautelares como ações e mandado citar o requerido. E aí chega uma hora em que a gente não sabe o que fazer, se a gente faz uma sentença, se leva na turma, em mesa, se pauta, porque aquela cautelar fica um monstro. Eu já adotei algumas vezes a prática de receber as cautelares denominadas como simples petição. O regimento prevê a figura, a classe processual petição, manda autuar como petição. É exatamente o que o Supremo faz desde uma proposta do ministro Carlos Veloso. Esse tipo de providência não é propriamente uma ação, uma demanda cautelar. É uma providência que, se os autos já estivessem na própria instância, ninguém formularia em separado, simplesmente peticionaria. E cabe no máximo um agravo interno. Mas não há que se falar em citação, em protesto de despacho de especificação de provas, coisas que são absolutamente impróprias pro instrumento, né? E finalmente, em relação às apelações no cível, me recordo de que logo que vim para o tribunal, ainda atuava na primeira turma. Isso foi no início de 2003, mas desde 2002, se não me engano, já existia no Código a nova redação do artigo 461. E por proposta do desembargador Carlos André de Castro Guerra, ainda juiz convocado, nós passamos a inserir no final do acórdão a ordem de implantação do benefício. Tínhamos a competência previdenciária. Depois ele foi para a 10ª turma e convenceu os colegas lá, e parece que hoje a prática é adotada por todas as turmas. Essa ideia que ele nos apresentou na turma contou com a minha pronta adesão, com base numa experiência que eu colhi da vice-presidência. O colega César Sabag foi meu colega de convocação na vice-presidência, e era simplesmente uma loucura o que víamos nos processos previdenciários. Julgada procedente a demanda em ambas as instâncias, primeira e segunda, o INSS entrava com recurso especial e extraordinário, o advogado não pedia carta de sentença, não promovia execução provisória, e 5 ou 6 anos depois voltava o recurso desprovido de Brasília, para aí sim se pensar em implantação de benefício. Não raras vezes o titular do direito já não tinha como fruí-lo pessoalmente, né? E em certa ocasião perguntei ao advogado por que ele, especializado em matéria previdenciária, não pedia a extração da carta de sentença. Ele diz: e vai que o senhor defere. Falei: mas como assim vai que o senhor defere? Ele falou: não, doutor, se o senhor deferir, implanta o benefício, pronto, os atrasados estão diminuídos daqui, cessados. Eu tenho interesse que demore. Eu quero que vá para Brasília, que fique lá uns 5 ou 6 anos, porque aí eu ganho em cima do precatório. Falei: nossa, mas que sinceridade comovente, né? Porque jamais tinha pensado sobre esse ângulo, e a prática adotada aqui no tribunal, por sugestão do nosso colega Guerra, ajudou muito a mudar esse quadro. Quanto aos embargos de declaração, só aponto aqui a notícia, né? Semana passada, quinta-feira, o Supremo limitou o uso dos embargos de declaração. Olha, se entrar com 3 embargos de declaração, no terceiro a gente não admite mais, manda os autos para a origem, né?
nós temos um outro instrumento. Não sei se esse seria possível de utilizarmos nós, afinal o Supremo é o Supremo, mas nós temos o instrumento das multas e ainda usamos como se litigância de má-fé fosse o propósito de fazer maldade. Litigância de má-fé hoje, modernamente, é a infração objetivamente, ele não fica se perquirindo de culpa, de dolo. Usou o recurso com expediente procrastinatório, sem uma razão de ser, insistiu numa pretensão descabida, já há espaço para multa e nós parece que ficamos ciosos de que uma multa, litigância, vou estar falando mal do advogado. Acho que estamos ainda muito modestos nessa utilização do instrumento. E para encerrar a parte civil, que é a mais longa, fiquem tranquilos, né? As ações de competência originária dos tribunais, especialmente o mandado de segurança e a ação rescisória. Hoje, nós temos expressa disposição na lei do mandado de segurança admitindo agravo interno contra a decisão que defere ou indefere a liminar. Tinha discussão, tinha súmula, tal, agora não tem mais, está lá na lei. Pois bem, a praxe é de não levar o agravo e julgar prejudicado afinal. Mas com a lei agora dizendo que existe o agravo, não me parece adequado proceder assim. Mas vamos admitir, vamos levar o agravo interno para a sessão. Sai lá um acórdão da sessão. E se houver recurso especial? Extraordinário não vai haver, porque não cabe. Tem súmula dizendo que não cabe, mas especial. Nós vamos mandar os autos para o STJ julgar o recurso especial contra o acórdão que deferiu a liminar. E enquanto isso, o mandado de segurança fica parado. Penso que a gente deva promover o traslado de peças. Ou subir nos originais o recurso especial e ficar cópia com a gente para a gente ir tocando o mandado de segurança, ou vice-versa. Eu preferiria mandar o original para Brasília para não correr o risco de chegar lá e dizer, não, mandou cópia para mim por quê, né? Manda o original. Então, já manda o original e a gente dá sequência ao mandado de segurança ou à ação rescisória, independentemente do julgamento do recurso especial, que, acredito, muitas vezes vai ficar até prejudicado. Em relação à matéria criminal, um dos grandes problemas que enfrentamos, sem dúvida, é o uso excessivo de habeas corpus. E o STJ já sentiu isso, o ministro Dipp já aludiu mais de uma vez ao inconformismo dele com esse excesso, e nós admitimos mesmo, acabamos admitindo habeas corpus quase que como um agravo de instrumento, e talvez até de forma mais larga, porque hoje o agravo está bem restrito, né? A gente usa o habeas corpus para decidir se vai deferir ou indeferir a repergunta da testemunha, se vai adiar a audiência, se não vai adiar a audiência. Antes do entendimento do Supremo, de que não se admite mais execução provisória de sentença, até tinha um risco aí, não muito próximo, mas havendo uma condenação em primeiro grau, podia haver a prisão decorrente da sentença penal condenatória. Agora não existe mais, então sempre que, ou melhor, não havendo discussão sobre prisão cautelar, parece que o habeas corpus passa a ser um exagero. Sem falar que hoje nós temos um instrumento novo que também preserva, pelo menos permite que o juiz de primeiro grau fique com a sua competência preservada, e nós muitas vezes invadimos uma seara dele. Explico. Até algum tempo, o juiz, quando recebia denúncia, ele só podia, no final, sentenciar para absolver ou condenar. Então a gente admitia habeas corpus para trancar ação penal, ainda que as questões não tivessem sido submetidas ao juiz de primeiro grau. O juiz não podia dar habeas corpus contra si mesmo, a gente dizia. Mas agora que tem a absolvição sumária, e agora que tem a defesa escrita, dizendo que ele pode arguir toda a matéria de defesa, arguir preliminares, em mais de uma ocasião a nossa turma já disse, olha, você trouxe matérias que poderia e pode ainda alegar na sua defesa escrita. O juiz de primeiro grau poderá ter a ocasião, o juiz natural da causa, de decidir isso. Então não tem que vir ao tribunal agora. E também não há como se pensar que o juiz esteja por conceder habeas corpus contra ato próprio, porque a própria lei
expressamente prevê uma oportunidade para ele rever aquele ato. E se ele pode até absolver, por que ele não pode, por exemplo, reconhecer a inépcia da denúncia? Eu ponho na monocrática, não precisa nem ser tão restrita assim, porque ele vai ser intimado, ele não vai ter interesse em recorrer. Aqui a intimação é feita na própria pessoa do procurador que elaborou o parecer, e a gente economiza um tempão. Agora, já vivenciamos também uma situação. Um de nós da turma relator julgou o recurso criminal monocraticamente e houve o agravo interno. Não me lembro de quem, mas houve o agravo interno. E o nosso regimento prevê que o agravo interno é levado em mesa e ponto. Acabamos debatendo a questão e chegamos à conclusão de que, em matéria criminal, nós temos que ter um cuidado adicional. Porque a apelação pressupõe a revisão e, havendo inclusão em pauta, a sustentação oral. Então, se um de nós julgar um recurso criminal monocraticamente e se houver o agravo interno, o ideal é que a gente tenha o cuidado de mandar a revisão, pautar o recurso, mesmo sendo aparentemente desnecessário, para evitar uma nulidade. Afinal, o julgamento do agravo interno nada mais é do que o julgamento pela turma da própria apelação. E as formalidades da apelação devem ser observadas. Finalizando, duas questões. A nova redação do artigo 383 do CPP, que alude à suspensão condicional do processo e à incompetência, né? Até a reforma de 2008, nos casos, por exemplo, de tráfico que nos chegavam e nós entendíamos não configurada a causa de aumento pela transnacionalidade, a gente afastava a causa de aumento e prosseguia no julgamento. Agora a lei diz que tem que mandar para o juízo competente. E a mesma coisa quando nós operamos a desclassificação para um crime que permitiria a suspensão condicional do processo ou a transação penal. Pois bem, nos primeiros instantes em que entrou em vigor a lei processual nova, a nossa tendência era de, ao desclassificar para um crime de menor potencial ofensivo ou para um crime que permitisse a suspensão condicional, era de anular a sentença, devolver para a primeira instância, para o juiz propor, abrir vista para o Ministério Público propor a transação. Mas percebemos que a sentença do juiz não continha vício de nulidade. Ela era formalmente perfeita. Nós discordamos do entendimento que o juiz adotou, nós reformamos a sentença dele. E se nós reformamos, operamos a desclassificação, a sentença dele não resta atingida e nós podemos abrir a oportunidade para o réu da suspensão condicional ou até da transação, sem precisar anular a sentença e sem remover um marco interruptivo da prescrição. Então fazemos o quê? Nós desclassificamos a infração e, em vez de avançarmos para a eventual análise de pena ou de condenação, suspendemos o julgamento, remetemos os autos para a primeira instância, o procurador da República oferece ou não a transação, nós é que homologamos, nós é que declaramos a extinção da punibilidade. E se não houver aceitação, a gente prossegue no julgamento da apelação sem ter anulado a sentença. Eu tentei, não fui bem sucedido, numa proposta até mais ousada, que era de abrir vista para o Ministério Público em segunda instância, para que o procurador regional verificasse se era caso de suspensão, afinal é uno e indivisível, mas eles recorreram e o Supremo disse que não pode, né, que tem que voltar para o primeiro grau, mas não anularam a sentença não, só disseram que o agente ministerial do primeiro grau é que tem que fazer essa proposta. Pessoalmente eu não concordo, mas menos mal, melhor do que anular a sentença. E a última questão é a de que nós estamos utilizando o artigo 515, parágrafo 4º do CPC, também no processo penal, por analogia, em casos em que alguma nulidade sanável pode evitar
se nós pudermos regularizar a situação do processo sem anular o processo, a gente adota a providência com fundamento no 515, parágrafo 4º do CPC, combinado com o artigo 3º do CPP, e evita a anulação da sentença. Ganhamos em tempo e ainda evitamos a remoção de um marco interruptivo da prescrição. Em resumo, desembargador Vladimir, e concluindo, né, eu penso que se nós pararmos para observar os atos rotineiros, a gente acaba concluindo que praticamos alguns atos desnecessários. Praticamos atos que seriam da atribuição da primeira instância. E ainda não utilizamos todos os instrumentos que a lei nos oferece. Acho que com essa atenção aberta para esses aspectos, a gente pode verificar muitas outras coisas que são importantes para a nossa prestação jurisdicional. E concluiria com uma reflexão, ou propondo uma reflexão. Até 1988, a segunda instância era, sem dúvida, a mais importante. A jurisprudência que importava era, no âmbito da Justiça Estadual, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a jurisprudência mais importante no âmbito da Justiça Federal era, evidentemente, do Tribunal Federal de Recursos. Então, nós tínhamos, na segunda instância, um papel de formação de jurisprudência muito intenso e importante. E, além disso, tínhamos a pronta executividade das nossas decisões. O juiz de primeiro grau tinha suas apelações recebidas no duplo efeito como regra, não tinha tutela antecipada, e os acordos não. Decidiu em segundo grau, cumpre porque o recurso especial e extraordinário, não tinha especial, né? O extraordinário não tinha efeito suspensivo, como ainda não tem. De 88 para cá, a jurisprudência hoje é formada por quem? Pelo Supremo e pelo STJ. Eu colaborei com uns comentários ao CPC e aceitei o convite porque eu era o único magistrado federal, isso é a oportunidade de colocar a jurisprudência da Justiça Federal. Pesquisei os 5 tribunais regionais federais e bordei os meus comentários de jurisprudência da Justiça Federal. Na segunda para a terceira edição, ou da terceira para a quarta edição, a editora disse, olha, vamos tirar as jurisprudências da segunda instância, estadual, federal, deixa só do Supremo e do STJ, porque precisamos diminuir o volume, e é o que afinal importa, né? E tive que aceitar, porque de fato é isso que ocorre. Paralelamente a esse, então, esvaziamento do nosso papel na formação da jurisprudência, nós também perdemos, especialmente no âmbito da jurisdição criminal, a possibilidade da pronta executividade das decisões. Não pode mais execução provisória de sentença, é só depois do trânsito, e então, né, os nossos acórdãos todos os dias são passíveis de recursos com efeito suspensivo, ou então com 1000 instrumentos que impedem o seu pronto cumprimento. Então, se nós vivemos esse quadro e vemos o fortalecimento da instância brasiliense, com súmulas vinculantes, repercussão geral, etc. E tal. Paralelamente, um fortalecimento da primeira instância, porque os projetos de reforma do Código são no sentido de inverter a regra no efeito da apelação, para deixar só o devolutivo, né? O que é que vai sobrar para nós? Creio que, num primeiro momento, o que nos sobra é a última instância, é sermos a última instância em matéria de fato. E nós temos que nos abraçar a essa tábua, porque senão vai ser possível cogitar da extinção da segunda instância, vai ser desnecessário, vai se passar a ser desnecessário. Um colega aqui no tribunal disse brincando, seria ótimo, eu sou a favor de extinguir os TRFs e de mandarmos todos nós para casa em disponibilidade remunerada, né? E de Brasília, de Bauru para Brasília diretamente, tá tudo perfeito, né? Mas, brincadeiras à parte,
acredito que o nosso apoio a ideias como a da emenda proposta pelo ministro Peluso seja de grande importância, né? Porque senão, né, a gente pode acabar não tendo mais o que fazer de útil, né? Sempre teremos o que fazer, mas de útil talvez não sobre quase nada. Bom, de forma muito informal, como me propus a fazer e até com muita simploriedade, né? Eu queria agradecer a atenção de todos e me colocar à disposição para a gente debater esses assuntos. Tá? Muito obrigado. Bom, a palavra então está aberta para perguntas aos dois painelistas. Pelo jeito esgotaram a matéria, ninguém... Professor Batista, queria parabenizar tanto o colega Abel quanto o colega Neu e dizer que, em relação à utilização desses novos mecanismos processuais, talvez a não utilização massificada desses mecanismos, no que tange, por exemplo, a multa, é uma reflexão que tem sido colocada muito na primeira região, porque esta multa que estava sendo utilizada pelo segundo grau como forma de coibir esses embargos protelatórios, tem sido afastada pelo Superior Tribunal de Justiça e tem sido motivo de admissão dos recursos especiais só pela a questão da multa. O principal nada, mas retarda o acompanhamento desse processo, o cumprimento, a eficácia desse processo, por causa da súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça. A parte diz, eu queria questionar, o tribunal está entendendo que tem que aplicar, que eu estou procrastinando, todavia, eu não estou procrastinando, né? Foi aplicada a multa para mim, e por isso, se eu estava procrastinando, incide a súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça. Então, enquanto nós não tivermos forma de rever o verbete sumular 98, a aplicação da súmula, a aplicação da multa do 461 e dos demais instrumentos de tal natureza servem como válvula de escape para a procrastinação do feito rumo ao recurso especial ou ao recurso extraordinário. Doutor Reinaldo, né? Eu não fazia muito tempo que não ouvia com a alegria vejo que o colega ficou mais jovem depois. Nós nos conhecemos em São Luís. Nós nos conhecemos em São Luís há muitos anos e numa visita que fiz, e via o seu nome nos acordos e já o imaginava com o envelhecimento que a minha acomete, né? Mas é uma doença que é só minha, então, parabéns. Mas essa questão é verdadeira, e em conversas com colegas aqui do tribunal, eu já ouvi esse argumento e que é forte mesmo. No entanto, se o recurso ele versa sobre a multa e se é esse o objeto admitido, né, nós podemos, na parte não recorrida, promover o cumprimento imediato. E se fizermos isso de forma concertada, né, eu acredito que vai servir de desestímulo, porque a multa ela não é tão pesada. Mas se for aplicada reiteradamente, e se nós, toda vez que vier um recurso especial, nós dissermos, olha, vai subir, mas vai subir para isso, sem prejuízo do cumprimento do principal, eu acho que vai haver um desestímulo à própria interposição do recurso, né? Acontece que a gente acaba não fazendo isso, né? Não fazendo, o efeito suspensivo fica ampliado para todo o objeto do processo, né? E não só do recurso, né? Bom, por favor. Corroborar ao que o Dr. Nelson falou, eu sou da primeira instância, nem deveria estar
Mas só para corroborar, às vezes esse tipo de atitude ele é didático. Para nós que lidamos com recursos, às vezes não vai dar e nada, pode ter esse efeito procrastinatório. Mas é um efeito didático para os advogados, sem querer dizer que todos os advogados têm essa tendência. Eu dou um exemplo com relação ao que aconteceu, eu sou juíza em Taubaté, com o juizado. Em determinado momento, o que aconteceu? Ingressava-se na primeira instância, a primeira instância sentenciava, vinha para o tribunal prontamente dava uma resposta e voltava rapidamente. Mas nesse ínterim, o que acontecia? Entrava-se no juizado. E, por motivos que não sabemos, o INSS não prestava atenção e muitas vezes tivemos que, na boca do caixa, impedir pagamentos dúplices. Então, o que aconteceu? Num primeiro momento, o juiz é tido como muito malvado, de onde já se viu dar uma pena para um pobre de um aposentado. Mas foi muito didático. Hoje em dia, acabaram-se esses tipos de atitudes, porque até hoje existe esse tipo. Então, corroborando com o que o Dr. Nelton colocou, e como outras questões, às vezes elas de uma maneira podem parecer, mas por outra elas são muito didáticas. A proposta hoje de quem está, assim, eu tenho que parabenizar todos, eu sou aluna eterna, adoro a escola, adoro o que faço e gostaria de aproveitar esse momento para parabenizar. Então, aqui é o momento de nós discutirmos e vermos também as questões que nos são caras, que elas nos repercutem a critério de educar, porque às vezes nós temos que colocar situações de uma maneira que nos tenha uma resposta. Às vezes nós lidamos com pessoas que não têm tanta experiência, eu mesmo reconheço que não tenho experiência e vivo aprendendo. Então, nesse sentido, eu gostaria de só retificar, nesse sentido de que às vezes nós temos que pensar em atitudes que vão dar na jurisdição, que elas vão nos encerrar até naquele grau, para as pessoas não pensarem que a gente não está vendo as coisas erradas. Nós não temos todos esses olhos, mas pelo menos procuramos, né? Então, eu agradeço a oportunidade e gostaria de, nesse momento, até pedindo para o Dr. Vladimir, que muitas vezes a primeira instância, não de maneira, vamos dizer assim, que não tem a obrigação de saber, mas com esse trabalho intenso de metas, de números, nós não podemos dar essa paradinha. Eu sempre falo para os funcionários, nós temos que ter uma parada para pensarmos. E esse tipo de discussão, às vezes, não é levado para o primeiro grau. E, sem consciência, nós, entre aspas, erramos. Esse tipo de, para mim, são aulas. Esse tipo de maneira como o Dr. Nelton, e não só o Dr. Nelton, aqui eu conheço, eu acompanho como professor, para mim, é meu ídolo, é muito importante para nós crescermos. São pequenos dados que nós sabemos, mas precisamos ter essa chamada, essa consciência. É uma coisa simples, boba, que o intime e o intime-se, nós fazemos cotidianamente, mas não vem alguém e dá uma parada e vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais sério. E esse contato, o contato com a segunda instância, mesmo que o doutor Nelson o senhor diga que não tem hoje tanta importância, ela tem essa importância, porque ela é que vai unir a todos. E eu acho isso muito importante. Obrigada e desculpa. Por favor. Bom, primeiramente, queria agradecer o honroso convite que o senhor formulou ao Conselho Federal para que estivéssemos aqui. Começamos algumas tratativas com o Judiciário, com o Conselho Federal de Administração, já alguns meses atrás, na pessoa do Dr. Roberto Carvalho, que é o presidente da Associação dos Juízes Federais. E foi recentemente, quando o nosso planejamento de estratégia da autarquia, o Dr. Vladimir nos honrou com uma palestra na abertura dos trabalhos. De forma a minha vinda aqui, em primeiro lugar eu queria fazer algumas constatações.
vejo com muita alegria juízes, desembargadores, reunidos, preocupados com os destinos dos processos do judiciário. Um reclamo da sociedade, que há muitos, todos nós conhecemos, e vejo com a seriedade que vocês, juízes, desembargadores, tratam as coisas e querem levar esse ponto positivo para os meus pares e para a sociedade. E nesse país judiciário, né, entre tantas coisas que se fala de ruim, mas ele está preocupado com os destinos disso, e a sociedade tem que saber disso, porque muitas vezes se critica, se fala o que não deve, mas poucos sabem que vocês estão preocupados, e essa visão eu acho que nós, administradores, podemos compartilhar. Segunda coisa, com relação às palavras do Dr. Abel, que parabenizo pelas grandes explanações, as questões nossas são de gestão, doutora. Né? Talvez possamos, no futuro muito próximo, ajudar-nos a entabular essas questões científicas, né? Das origens dos gargalos, das quantidades de processos, porque as nossas técnicas talvez ajudem o judiciário a que a gente possa partilhar e compartilhar essas preocupações e, quem sabe, trazer algumas identificações que possam auxiliar esse trabalho judiciário. Com relação ao Dr. Nelton, quero dizer que sou de Mato Grosso do Sul, né? Fico muito contente de ter passado por aquele estado e dizer que essa sua simplicidade em colocar as coisas, talvez seja esse, né? As coisas que faltam. Porque muitas vezes as coisas são mais simples do que se parece. E muitas vezes nós, cidadãos comuns, né, não entendemos que as coisas podem ser tão complicadas. E na verdade algumas são mais simples do que nos trazem. De forma, doutor Davi, que nessa tarde eu saio daqui muito alegre, convicto de que o judiciário, de fato, né, trata as coisas da sociedade com seriedade. E eu não podia deixar de parabenizar a todos e dizer que o Conselho Federal, na minha pessoa, se sente muito gratificado. Primeiro pelo convite, e segundo saber pela importância que o judiciário dá às coisas da sociedade. E colocar o Conselho Federal, nos seus 27 regionais, no sentido de juntos ajudar-nos no processo de gestão e de gerenciamento, e acho que nós temos uma ferramenta um pouco melhor do que o judiciário, porque vocês não foram preparados, né, para gerir, e nós somos preparados pela até a questão de conteúdos curriculares que nós temos na faculdade. Queria dizer também que nós hoje representamos a maior categoria profissional do país, representamos 17% do contingente acadêmico, um pouco mais até, com mais de 1 milhão de acadêmicos e com mais de 2 mil universidades produzindo curso de administração, e temos um grande problema que é a questão qualitativa. Né? Estamos trabalhando essa questão qualitativa para gerar dos administradores as questões de qualificação, até para ter condições de empregabilidade. Porque se não tiverem, não adianta nada colocar esse monte de profissionais, ou entre aspas, no mercado, sem essa possibilidade de que eles possam, de fato, ter condições de empregabilidade. Ao encerrar, quero colocar o Conselho Federal, os regionais, à disposição dos nossos desembargadores, dos juízes federais, e dizer que vejo muita possibilidade, no futuro próximo, como eu disse, fazermos parcerias e jogar para a sociedade, divulgar a importância de vocês nesse processo produtivo e o nosso reconhecimento pelo trabalho de qualidade e a humildade de reconhecer que alguma coisa tem que ser construída e isso pode ser em parceria. Uma boa tarde a todos, sejam felizes, muito obrigado. Nós aqui agradecemos, doutor Sebastião Melo, e acho que os conselhos, nós mesmos poderíamos, nos concursos, destinar algumas vagas para administradores, porque a vaga do bacharel em Direito é importantíssima nos gabinetes, mas na administração nós precisamos mais de administradores do que bacharel em Direito, que muitas vezes tem uma visão extremamente teórico-abstrata e não de gestão. Então essa aproximação é boa. O doutor Abel até comentou a dificuldade de saber onde deverá ter mais servidores, aqui ou ali. Quem sabe, doutor Abel, com a ajuda do Conselho do Rio, talvez, que até faria gratuitamente, com certeza isso, talvez possa dar um acordo com Bom, eu agradeço muito as palavras dos desembargadores Abel e Nelton, sem dúvida brilhantes, cada um no seu tema. Quero dizer que, enquanto a desembargadora Marli comentava a questão das férias, que é de todas, talvez a pior coisa que houve na reforma do judiciário foi acabar com as férias de janeiro e julho, um horror, e todos os tribunais estão afetados, os tribunais estaduais barbaramente afetados, e enquanto ela falava, me veio a ideia de propor com o
desembargador Reinaldo, com quem eu já falei, com o desembargador Fernando, que ainda não tive tempo de falar, propomos à JUF, que terá uma reunião agora, que entre em contato com algum congressista para propor a emenda constitucional, evidentemente mantendo contato com a OAB, que não pode ser uma opositora nisso, tem que ser uma aliada. Já tem emenda? Já tem. Então, trabalhar nessa emenda, ajudar, politicamente ajudar, movimentar, falar que isso é um desastre. Bom, agora passo a entrega dos certificados, depois a desembargadora Salete é que fará o encerramento. Então, entrego ao desembargador Abel Fernandes Gomes, certificado. Muito obrigado. E agora passa a palavra e a presidência à desembargadora Salete. Senhores desembargadores, juízes, chegamos ao fim deste encontro sobre o gerenciamento de processos nos tribunais. Foram abordados temas relevantes que bem captaram a problemática que aflige as Cortes de Justiça. O acesso à informação, a conscientização do jurisdicionado sobre seus direitos, sobre o aspecto positivo, leva, não raro, à cultura do litígio, resultando em assombroso número de feitos. Urge, então, a par das anunciadas alterações na lei processual, nos apropriarmos de técnicas que nos auxiliem no mistério de dizer o direito com a almejada presteza. Destaco a relevância da conciliação na composição das lides, que se anunciava sempre para mais adiante, hoje se firmando com excelentes resultados. Temos um gabinete de conciliação, presidido pelo eminente desembargador Cedem. Semana passada mesmo, tivemos um mutirão para a conciliação de feitos versando sobre financiamento pelo sistema habitacional, presidido pela eminente desembargadora Cecília Mello. É extremamente gratificante para o magistrado extrair um resultado conciliatório em feitos de cunho eminentemente social. Destaco também essa importantíssima questão da qualidade se contrapondo à quantidade tão bem abordada pelo eminente desembargador Abel. Saliento que, recentemente concluído, o 15º concurso para provimento de cargos de juiz federal substituto, presidido pelo eminente desembargador Mairan Maia, teremos o subsequente curso de formação para os novos juízes a cargo da Escola de Magistrados, EMAG, incorporando temas que hoje foram abordados, introduzindo-os aos novos colegas. Gostaria, ao se encerrar este proveitoso e caloroso evento, ocasião em que pudemos confraternizar com os senhores magistrados, desembargadores de tribunais do Recife, Minas, Santa Catarina, desembargadores dos tribunais regionais federais, Tribunal de Justiça Militar, prestar especial homenagem ao ilustre desembargador federal Vladimir Passos de Freitas, da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, que teve a iniciativa e coordenação desse oportuno encontro, que trouxe um material tão rico à nossa consideração. Eu passo as mãos de Vossa Excelência, agradecendo o certificado de participação. Também gostaria de homenagear a doutora Mônica Neves de Aguiar da Silva, que coordenou nesta corte o projeto O Judiciário em Dia. Ela está presidindo outro painel. Também o Dr. Davi Carvalho de Souza, funcionário da presidência. Reiterando os cumprimentos do nosso presidente, desembargador Roberto Haddad, em Brasília, e os nossos agradecimentos aos eminentes palestrantes que nos distinguiram com seu saber, senhores desembargadores de várias cortes que nos honraram com a sua presença, professor Alejandro Gutierrez, doutor Sebastião, do Conselho de Administração, colegas desembargadores e juízes, senhores funcionários
eu declaro encerrados os nossos trabalhos. Obrigada.